Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Então, se a gente fosse fazer um histórico das linguagens, o hebraico é mais antigo ou tem alguma coisa antes? Então, obviamente, eu acredito que o hebraico é a língua que Deus criou e originalmente Adão falava hebraico. E dá para entender, porque você sabe o que a palavra Adam significa? Não. Adamá é barro. Ah, é isso? É barro. Feito Então, do na barro. verdade, ele chama Adam porque ele veio do Adamá, que é barro. Mas também tem um outro detalhe, porque a palavra Adam é sangue. E também a cor vermelha. Então, na verdade, ele é chamado Adão porque veio do Adamá, que é barro, que também é um barro avermelhado. E se você pegar a mesma ciência, diz que a composição toda da nossa, vamos dizer, da nossa estrutura é do barro. Faz sentido. Entendeu? Você tem ferro, você tem minerais, tudo que tem no barro. E vamos lá. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É 90% A hebraico. Torá é... Toda em hebraico. Toda em Mas, hebraico. por exemplo, quando o livro de Daniel, porque Daniel, ele foi exilado na Babilônia, né? Nós já falamos aqui que os babilônios vieram em 3 incursões e levaram os judeus embora. Primeiro vieram no ano 606, depois em 597 e por último em 586, destruíram o templo e levou todo mundo para a Babilônia. Daniel, então, ele foi para a Babilônia na primeira vez em 606 e lá ele aprendeu a língua babilônica para que quando os judeus chegassem ele pudesse ser um daqueles que iriam ensinar os costumes babilônicos para o seu povo, né? Nabucodonosor, ele era vivo, ele veio na primeira vez, levou os jovens, os nobres, os mais inteligentes, os mais bonitos, porque iriam servir a ele na corte. Então, Daniel foi um nobre. E então ele dominava o aramaico. Quando ele escreve o livro, porções do livro que ele diz respeito aos gentios, ele escreve em aramaico. E o que diz respeito aos judeus, ele escreve em hebraico. Porque aramaico era mais Era a língua dos acessível. babilônios, né? Entendi. Entendeu? E quando o povo judeu, eles ficam escravos dos egípcios, eles Sim. podem falar na língua deles? Então, na época, nós estamos falando de um outro tempo, né? Porque, Os hebreus... vamos dizer assim, o exílio babilônico aconteceu no 6º século, no finzinho do 7º século antes de Cristo, Tá. né? 606 antes de Cristo, já é 7º século, né? E quando o povo foi mesmo em 586, é 6º século antes de Cristo. Agora, o Egito, nós estamos falando de 1500 antes de Cristo. É Nossa, 1000 anos para trás, né? É muito tempo. Eu acredito nessa datação que o êxodo aconteceu no ano 1446 antes de Cristo. Então, se o êxodo aconteceu 40 anos depois que Moisés, né, o que aconteceu foi o seguinte: Abraão sai de Harã, na Babilônia, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar que é Israel. Então ali ele tem o seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos. Quando chega aquele período de seca, lembra? José tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito. E quando chega a seca, eles descobrem que havia mantimento no Egito. Então os irmãos de José vão para o Egito para comprar mantimento. E lá eles encontram José, né? Tem toda uma história em torno disso. Mas quando eles descobrem que José está vivo, José traz o seu pai Jacó e todos os irmãos para morar com ele no Egito. Eles ficaram morando numa terra, no Alphaville daquela época, que chamava Terra de Gósen. Que era afastado da... Não, que era a terra mais fértil, por causa entendeu? disso. Por causa do Nilo. Então, quando o José estava lá, ele era o governador do Egito, o segundo depois do faraó. Primeiro depois do faraó, né? Primeiro o faraó e depois ele. Então, o que aconteceu? Os irmãos foram para lá e não voltaram mais para a terra de Israel, ficaram no Egito.
E começaram a se multiplicar. Morreu o faraó que conhecia José, não conhecia mais o povo, começou a ver que o povo se multiplicava demais, e ele falou, esse povo vai tomar a gente. Aí eles começaram a escravizar. E por 430 anos, eles escravizaram o povo de Israel, até que nasce Moisés. Tá? E Moisés, portanto, nasce para ser o libertador, e o êxodo aconteceu por volta do ano 1446 a.C. Que loucura o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles eram escravizados aqui, escravizados ali, e aí acontece o Holocausto. É uma... Não, e você... não é uma... É uma coisa que tem que ser entendida certo, porque é o povo escolhido de Deus, e por causa disso eles sofrem tudo isso, essas pressões. Assim, o ódio de Satanás para aqueles que Deus ama, porque Satanás sabia que dos judeus viria o Messias. Então, todo o tempo, Satanás tentou destruir. Veja, Satanás, ele é um ser muito poderoso, muito inteligente, mas ele não é onisciente, ele não sabe de tudo. Agora, ele sabia que viria um libertador. Viveu muito tempo, mas ele não lê pensamentos e nem sabe do futuro. Do futuro. Mas ele tinha uma profecia, porque em Gênesis 3,15, depois que ele leva o homem à queda, Deus vem, traz uma palavra tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para ele. E ali em Gênesis 3,15, Deus já avisa, olha, você vai ter inimizade, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. Aí diz que tu lhe ferirás o calcanhar, está falando da morte na cruz, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ali a primeira profecia. Não é da serpente que ele está falando? Está falando... Então, que a serpente vai ferir o calcanhar, ou seja, vai ter uma pequena vitória, aparentemente, mas ele no final vai esmagar vai pisar na cabeça, porque na verdade a morte na cruz foi a derrota do diabo. Lá no começo já estava falando de tudo. Já estava falando de tudo.